Senhor Jesus, mestre, amigo e irmão. Aquele que escolhemos para estar ao nosso lado dia a dia, ação a ação, escolha a escolha. Aquele que nos trouxe ensinamentos que hoje nos levam para uma paz interior quando os colocamos em prática. Ensinamentos que nos identificamos para seguirmos o nosso caminho, minuto a minuto. E em razão disso nos chamamos cristãos. E em razão disso, desejamos crescer mais e mais, moral e espiritualmente. Assim, pedimos Jesus que hoje seja uma noite abençoada, para que nós possamos juntos aprender um pouco mais e crescer um pouco mais. Juntos, trocando ideias, buscando entendimento, raciocinando, refletindo, orando. Esteja então conosco, Jesus, a nos iluminar, sempre. Assim seja. Boa noite a todos de novo. Espero que todos estejam muito bem. E se não estão tão bem, abram seus corações e doem-se para o Mestre escolhido por vocês nesta jornada divina. Busquem os ensinamentos deste Mestre e os coloquem em prática, porque eles consolam, eles trazem paz. Eles nos aconchegam para seguirmos passo a passo nessa trajetória evolutiva. A nossa vida é cheia de oportunidades. A nossa vida é cheia de circunstâncias que nos dão a chance de crescer, de observarmos a nossa capacidade de nos adaptarmos, de colocarmos em cada momento do nosso viver, tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Então, aplicando pela nossa inteligência os ensinamentos que estamos angariando. E por que estou falando isso? Porque senão, jamais compreenderemos o porquê de vivermos. Jamais compreenderemos o valor da nossa vida, que é o tema de hoje. Mas, querendo ir um pouco além, eu gostaria que vocês pensassem o que é a vida para vocês. Porque existem inúmeras definições para ela. Se nós pensarmos um pouquinho, quando nos deparamos com este tema, o valor da vida, talvez imediatamente a gente tenha pensado nesta vida material. Imediatamente nós podemos pensar o quanto devemos valorizar esta vida temporária neste planeta escola. Mas a nossa vida vai muito além desta matéria.
A nossa vida vai muito além desta experiência transitória, temporária que nós temos aqui. Nós temos uma vida espiritual, que também precisamos dar o devido valor. Mas quem somos nós para somente valorizarmos a vida que possuímos? Ou somente valorizarmos a vida de um outro ser humano? Porque além de nós, muitas outras coisas existem que têm vida. Concordam? Será que valorizamos a vida destes outros seres que estão sob a nossa proteção? Será que estamos dando o devido valor àquilo que hoje imaginamos ser um resumo do que é estar vivo? Somos seres vivos, humanos, animais, vegetais, minerais. Todos possuem suas energias vitais. Todos possuem um sopro de vida. Todos fazem parte da criação do ser que é todo significado de vida. Como este ser divino, como este ser supremo criador, não levaria vida a todas as suas criações? E ele faz isso. Só que nós, seres humanos, seres hominais, achamos que somos todo-poderosos. Achamos que somos aqueles para quem Deus tudo fez. Então, essa natureza maravilhosa, cores, flores, odores, sons, foi tudo feito para nós. Será? Por que será que o nosso Pai Criador criou tudo isso e deixou tudo isso junto? Num planeta que, a princípio, a gente não sai passeando dele, a princípio. Poucos são aqueles que hoje estão podendo ir além um pouco do próprio orbe terrestre. Por que será que ele nos colocou todos juntos? Vocês já notaram que quando nós nos colocamos num coletivo, a nossa energia se fortalece? Principalmente quando este coletivo nos é extremamente agradável. Mas vocês já notaram que quando nós ficamos sozinhos, a gente meio que vai definhando devagar, vai perdendo um pouco o brilho. Já notaram isso? Ou não? Sim. E quando nós nos afastamos daqueles que acreditamos que são a nossa fonte de amor, mais ainda. Então, imaginem o que é o Pai criar um planeta, e aí estou só resumindo aqui no nosso orbe terrestre, ok? Criar num planeta um ecossistema onde todos nós nos alimentamos energeticamente uns dos outros. E o que é uma parte desse ecossistema estar destruindo essa unicidade? Quem, de bom senso, abriria uma torneira de gás
em sua casa e deixaria este gás vazando? Quem de bom senso? Todos devem ter um mínimo de conhecimento que o gás ou ele mata pela inalação, ou ele mata porque pode explodir. Concordam? Então, quem de bom senso abre uma torneira de gás ou abre o seu fogão, né, e deixa o gás escapando e fica lá dentro? Acredito que muitos vão dizer que não fariam isso. Mas quantos de nós está fazendo isso com um celular terreno? Que estão depositando gases tóxicos, que estão jogando lixo em suas fontes de água, que é tão necessária para a sobrevivência de todo o planeta como qualquer outra. Quantos de nós está contaminando o seu lar com este gás ou com qualquer outro exemplo que vocês podem pensar, acreditando que somente as janelas abertas do lar deixarão o gás escapar? Só que o nosso orbe terrestre tem janelas. Tem como nós jogarmos fora o lixo que nós produzimos? Tem como nós jogarmos fora toda a toxicidade que estamos provocando ao nosso ambiente? Não está ficando aqui? Não está trazendo uma calamidade climática ao nosso planeta? E, por consequência, a todos nós? O valor da vida, ele precisa ser visto muito além de nós. O valor da vida precisa ser visto de uma forma muito mais coletiva. Porque no coletivo estamos nós, indivíduos. O valor da vida, ele precisa ser visto por nós do micro para o macro. Mas se nós não conseguimos enxergar o valor da nossa vida enquanto seres individuais, precisamos então utilizarmos os nossos olhos para o externo e observar o que está acontecendo no mundo, ao nosso redor. A vida, ela não é só este sopro divino que nos ampara, que nos dá essa, entre aspas, animalidade, esta vivência que possuímos. Por quê? Porque ela vem muito além de nós. Nós estamos num processo intermediário. Quantas vezes vocês já escutaram dizer o seguinte: a vida está me proporcionando tal experiência? O que é esta vida? Como vocês encaram essa expressão? Como vocês enxergam todas as fontes de experiências, de oportunidades
que nos possibilitam o nosso crescimento evolutivo. Bem, voltando ao início, o valor da vida do ser individual. Como vocês se enxergam? Qual o valor que vocês dão a si mesmos? E, por consequência, qual o valor que vocês dão à vida que vocês portam? Porque esta vida, individualmente falando, ela pode ser considerada vida como fonte de energia, como ela pode ser considerada a vida que você construiu através das suas escolhas, e a forma em que você hoje está vivendo sendo um reflexo das suas ações. Qual o valor que você está dando a tudo isso? Tem valor? Porque se nós, a cada dia que acordarmos, intitulados como os homens novos em nosso próprio processo evolutivo. Então, a cada dia que nós acordarmos, nós suspirarmos e dissermos, ai meu Deus, mais um dia. O que isso está significando para vocês? Ai meu Deus, eu tenho que enfrentar determinada circunstância. O que isso está significando para vocês? Qual o nível de valor que vocês estão dando para vocês mesmos diante dessas experiências? Qual o valor que vocês estão dando à vida que lhes traz essas oportunidades para o crescer evolutivo? Sim, Charles. Primeira pergunta. E quando não conseguimos sentir mais a vida? Entendemos as experiências e aprendizados, porém, a vida não é mais vivenciada, somente é um caminho a seguir. Bem, não querendo, de forma alguma, desconsiderar essa dor, porque toda esta pergunta está baseada numa dor profunda daquele que perguntou. Ou se perguntou em razão do que está vendo de outras pessoas, entenda que esta pergunta é baseada numa dor. Então, não desrespeitando esta dor, quero dizer o seguinte: nós estaremos sempre vivendo. Nós sempre estaremos abraçando a vida. Mas se nós, em razão de tudo o que estamos vivenciando, em razão de frustrações, decepções, infelicidades, nós não enxergarmos a cor dessa vida, a alegria desta vida, ainda assim nós estaremos vivendo esta vida. Por quê? Porque temos esta fonte de energia que jamais deixará de estar viva. Mas posso viver a minha vida, mas não vivenciá-la. Viver não é uma escolha, mais. Porque a partir do momento em que nós fomos criados, viveremos eternamente. Mas vivenciar está em nós como uma escolha. Então, eu posso, sim, na minha vida, viver eternamente, não querendo vivenciá-la. Se é, assim, uma escolha, e vivenciar a vida é onde nós podemos colori-la, nos alegrar,
está em nossa mão buscar esta mudança. Volto a dizer, não estou desconsiderando a dor, mas estou dizendo que existem ferramentas e instrumentos que podem ser muito bem utilizados ainda neste planeta que não é tão evoluído, para que nós possamos ultrapassar tantas decepções e abraçar novamente a opção de vivenciar a vida que portamos. Que ferramentas são essas? Bem, depende dos motivos pelos quais nós começamos a não mais enxergar as cores, não mais nos alegrarmos, estarmos tão decepcionados. E assim sucessivamente. Uma ferramenta que pode ser utilizada, aquilo que nós temos dentro de nós, fé. Aquilo que nós temos dentro de nós, o acreditar em algo superior. Podemos ir lapidando ou colocando em prática instrumentos que nós já usamos várias vezes na nossa vida, mas que em razão de não fazermos com tanta frequência, vamos até esquecendo que temos capacidade de fazer, ou de colocar em prática, ou de executar. Sentimentos e emoções como tolerância, empatia, simpatia, misericórdia, amor, compreensão. Percebe? Mas se nada disso parece que está mais na nossa mão, então eu diria para vocês que uma das ferramentas que nós necessitamos valorizar e usar é o conhecimento que alguns profissionais que são muito capazes possuem. Psicólogos, psiquiatras, terapeutas e muito mais. Diante de tudo isso, tenho que colocar a cereja do bolo, que neste momento, em razão dessas sensações, sentimentos e emoções, a cereja do bolo é a religião. Como assim? Porque quando nós abraçamos uma religião, que nós nos sentimos confortáveis de nela estar, e começamos a nos identificar com as suas, os seus dogmas, as suas crenças, a sua filosofia, a gente se fortalece, a gente consegue seguir em frente. Percebe? O Pai Criador jamais nos colocaria para vivermos uma vida num planeta como este, cheio de circunstâncias dolorosas, sem nos dar ferramentas íntimas e externas que nos auxiliariam nesse processo. Percebem? Anderson, você levantou a mão? Não? Ok. Bem, posso continuar, Charles, ou tem mais pergunta? Tem mais perguntas, mas eu queria que você, se possível, falasse de forma mais direta isso que você acabou de falar. Porque assim, de uma forma até menos polida do que você falou, mas que pudesse dar um incentivo, sabe? Eu realmente achei que eu fui bem direta, mas tentarei ser mais direta ainda. Vamos lá. O que eu estou dizendo
é que somos seres portadores de muitas emoções e sentimentos, e que nós estamos ainda aprendendo a lidar com todos eles. E a forma que nós conseguimos lidar com todos eles e principalmente colocando em prática aquilo que nós já entendemos como certo na nossa vida, mesmo que este certo seja um certo relativo, ok? Então, quando nós estamos vivenciando circunstâncias dolorosas, porque são só essas circunstâncias que fazem com que nós não consigamos compreender e aceitar a justiça divina, se nós estamos vivenciando circunstâncias dolorosas, nós necessitamos enxergar em nós esse capacitador de nos remodelarmos, nos modificarmos e transmutarmos para melhor vivenciarmos tal experiência. Então, eu estou na minha zona de conforto, estou me sentindo confortável e, de repente, chega uma circunstância dolorosa que me faz, me sacode de um jeito que eu fico extremamente tonta, perdida, tudo mais. Situação essa que me faz perder o meu prumo. E neste momento, quando nós perdemos o nosso prumo, na maioria das vezes a gente se perde de Deus. Não se iludam. Vocês podem afirmar, mas eu tenho fé, eu acredito nele, eu sei que ele é o cara. Mas nessa hora, a gente fica de mal dele. Porque a gente queria que ele fizesse o melhor para nós. O problema é que este melhor que a gente ditar, nem sempre será o melhor efetivamente para nós. E ele sabe disso. Neste momento, nós necessitamos, é necessidade. Entendam, não é obrigação, é necessidade. Nós necessitamos olhar para nós e darmos valor à vida que temos. De que jeito? Entender que o Pai, ele nos valoriza e valoriza tanto, que entende que tais circunstâncias dolorosas estão na nossa capacidade de enfrentamento. E que mesmo que nós nos sintamos perdidos, ele está do nosso lado. Está dentro de nós, está acima de nós, está abaixo de nós, ou seja, ele está em todo lugar, nos dando respostas para que a gente possa sair o mais rápido possível dessa circunstância. Mas, se nós nos colocamos de mal com ele, vamos escutá-lo? Alguém que está de mal de alguém consegue escutar este alguém? Por melhor que seja o conselho que este alguém nos der? Não, né? Não. Então, se eu me bloqueio para Deus, eu não vou conseguir escutar as minhas inspirações. Aquilo que há de melhor, aquilo que vai me dar fortaleza para eu seguir em frente. Será que eu fui direta agora? Você foi direta, mas você é muito polida, né? Tá mais assim para aquela mensagem que Giane mandou na segunda-feira para mim, vamos trabalhar, que o negócio aí tá, né? Já está pronto, vamos andar? Lembrei do Lázaro, levanta-te e anda, né? Mas é só meu jeitinho mais suave de falar. Mas tem mais pergunta, posso fazer? Pode. Quando num dia qualquer acordamos resmungando, irritados ou chateados, significa que não estou valorizando a vida ou isso é normal desde que não seja constante? As duas coisas. Bem, são as duas coisas por quê? Porque se nós acordarmos um pouco chateados,
mas nós percebermos essa inconstância, esta insatisfação, e seguirmos em frente com nossa proposta de aceitar a vida, na vida que eu possuo, isso é algo natural. O grande problema é acordarmos sempre reclamando, e aí, se estamos sempre reclamando, estamos colocando em prática algo que, em vez de nos elevar, está nos colocando para baixo. Por quê? Somos seres que aprendemos através da prática das nossas ações. Somos seres que aprendemos através da repetição de nossas crenças, de nossas escolhas e tudo mais. Se é assim, na hora que eu repito a reclamação, ela deixa de ser reclamação e se torna lamúria. Quando ela se torna lamúria, ela se tornou um vício. Se tornou um vício, é difícil de largar. Percebe? Se eu, em determinados dias, dormi mal, acordei reclamando, é normal. Estou ainda me readaptando ao novo dia. Então, isso é um processo natural. Ainda estou no meu crescimento de valorização da vida, em todo o seu contexto. Charles? Não tem perguntas no momento. Obrigado. Bem, como eu estava falando, se nós estamos num processo de vida individual, nós temos a nossa vida material e espiritual. Agora, falando como um ser hominal. A palavra espírito apresenta diferente... Desculpem. Deixa eu botar longe. Então, o que acontece? Se eu tenho uma vida material e espiritual, qual é o nível de valor que eu posso dar a esta vida no sentido de eu estar vivenciando experiências num planeta escola, estar vivenciando minhas experiências na vida verdadeira, espiritual. Se eu sou uma pessoa que, enquanto ser individual, estou sempre insatisfeita, vivenciando minhas experiências, sempre acreditando-me vítima da vida, então, neste momento, eu preciso parar e observar até que ponto eu estou compreendendo o quanto sou valorosa para Deus e para mim mesma. Porque o ser interno, meu ser interno, minha essência divina, ela não está sendo valorizada por mim. Não está sendo nem mesmo compreendida por mim. Se eu deixo a vida me levar, como diz aquele... É samba, né? Apesar do nome ser Zeca Pagodinho, mas é samba, não é não? Acho que é samba. Bem, essa música, né, dele. Se eu deixo a vida me levar, né, Jussara? É maravilhosa essa música, né? Se eu deixo a vida me levar, eu posso estar fazendo uma atitude extremamente inteligente ou extremamente burra. Vou usar essa expressão, burra. Por quê? Porque no momento em que eu entendo que eu estou deixando a vida me levar, mas estou ativa em todos os processos que estão passando pela minha existência, eu estou fazendo uma escolha inteligente.
porque eu estou confiando na sabedoria divina em cada circunstância vivenciada por mim. Mas, se eu estiver deixando a vida me levar como um ser que está completamente apático, latente em cada experiência, me vitimizando, não vivenciando essas experiências, estou fazendo uma escolha não tão inteligente assim. Por quê? Porque o papel da vida não é a vida me levar sem eu buscar os meus próprios entendimentos. Ela fará a parte dela, mas e eu? O quão eu estarei sendo útil para mim se eu não prestar atenção no que está acontecendo? Por quê? Porque eu posso prestar atenção na vida toda da Jussara. Sou muito amiga da Jussara, estamos sempre juntas, e eu só presto atenção na vida da Jussara, ou seja, só aquela que Jussara fez uma coisa errada, eu dou os melhores conselhos. Jussara fez, estou eu lá de novo. Posso prestar atenção na vida toda da Jussara, mas na minha. Quem é que vai prestar atenção nas minhas oportunidades de crescimento? Por quê? Porque as experiências da Jussara são para a Jussara e são para mim. Porque nós aprendemos observando o outro. Mas eu sou apenas uma protagonista na peça teatral da Jussara. Eu preciso atuar na minha peça. Melhor, acho que eu falei errado, né? Eu sou a coadjuvante na peça da Jussara, eu sou protagonista na minha, agora que eu percebi o que eu falei. Vocês nem me corrigem, né? Que absurdo. Mas vamos lá. Então, eu sou, só um minutinho, Anderson, eu vi. Eu sou um ator coadjuvante na peça da Jussara, mas eu preciso ser a protagonista na minha. Por quê? Porque na minha peça, aonde eu sou protagonista, virão as necessárias e úteis experiências que eu preciso vivenciar para eu superar as minhas mazelas. Porque eu preciso lidar com elas e comigo mesma enquanto minha consciência. Fala, Anderson. Estão me ouvindo bem? Quando a gente fala assim, em valor da vida para nós mesmos, muitas vezes nós não nos valorizamos da forma que nós deveríamos fazer, né? Isso muitas vezes não está ligado à eterna busca de sentido da vida que nós temos, não. A gente não consegue achar um sentido até para a nossa própria vida. Por conta disso, muitas vezes não valorizamos. Ok. Se você resolver ser um caçador de tesouros, ok? Daquele que mergulha no alto mar e vai atrás daqueles navios com tesouros. Quando você encontra um navio afundado, e você encontra algumas coisas dentro deste navio, e aí vamos imaginar um baú cheio de moedas de ouro. O que você, olhando para aquele baú, o que você faz? O que você pensa? Tô rico, né? Tô rico, agora eu achei um tesouro, tá bom? Aí você vai, faz todo aquele processo para você poder pegar o tesouro, você leva, né, para o continente, você faz todos os procedimentos jurídicos para que aquele tesouro te pertença. PT, saudações, ok. Até que você descobre com um especialista que essas moedas não têm valor nenhum. Ok? Enquanto você estava portador desse tesouro, qual era a sensação que você tinha? E quando
você teve conhecimento da falta de valor deste tesouro? Como você se sentiu? Todos nós nascemos, e agora eu vou falar de uma forma material, todos nós nascemos acreditando-nos com valor. Até que alguém, ou nós mesmos, comecemos a nos dar preço. De que tipo? Quem tem valor é quem tem dinheiro. Então, eu não tenho valor. Quem tem valor é quem tem uma Ferrari. Então eu não tenho valor. Quem tem valor é quem é bonito aos olhos da sociedade. Então eu não tenho valor. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu não discordo de você, Anderson, mas o que hoje nós estamos necessitados, muito necessitados, é de nós começarmos a entender o que é valor. Porque eu posso ser uma pessoa extremamente valorosa. Posso ser. Observaram a minha fala? Posso ser? Não, eu sou. Eu sou valorosa. Mesmo que as outras pessoas não enxerguem o meu valor. Porque enquanto eu acreditar-me ter o valor que eu tenho aos olhos do Pai, porque se eu entender o quanto Ele me ama, eu jamais vou pensar que eu perdi meu valor. Enquanto eu enxergar o meu valor, e o meu valor, ele está nos meus tesouros da alma, ninguém vai puxar meu tapete. Ninguém, por mais especialista que seja, vai dizer que eu não tenho o valor que eu acreditava ter. Fala, Anderson. Eu estou até insistindo demais nisso, mas aí eu fico pensando, né? Eu estou vivendo, mas eu ainda não consegui achar um sentido porque eu quero, um objetivo na minha vida, né? Então, se eu não vejo um sentido, eu não me sinto útil nesse momento, e aí eu não consigo determinar qual o meu valor, porque eu não me sinto útil. A partir do momento em que eu começo a achar um sentido, consigo achar uma função que me realiza, né? E eu vejo o resultado daquilo que eu estou realizando, aí eu consigo determinar o meu valor. Eu entendo mais ou menos dessa forma. Eu acho que muitas vezes a nossa falta de valorização de nós mesmos está relacionado àquilo que a gente pensa da nossa vida, né? Ok. Então, vamos começar da seguinte maneira: o que é ser útil? Porque enquanto eu estiver firmando toda a minha atenção ao meu umbigo, eu vou ter muito mais possibilidade de não me sentir útil. Mas quando eu começo a enxergar a minha presença no coletivo sendo útil ao outro, eu começo a enxergar o quanto eu sou útil para mim mesma. Mas eu quero explicar de uma outra forma também. Prestem atenção. Se eu não estou enxergando um sentido para a minha vida, eu preciso parar. Parar tudo. Para. E começa a observar os seus valores. Começa a observar aquilo que você efetivamente entende como valor. Porque eu posso ser uma pessoa extremamente útil com todos os dons que eu possuo. O problema é se eu acreditar que eu só vou ser útil se eu for, por exemplo, presidente da República. Não, eu posso ser útil, por exemplo, sendo, nessa mesma linha, um líder comunitário. Às vezes até mais útil.
nessa linha, tá? Então, às vezes, o que acontece? Eu sou uma pessoa que hoje eu perdi o meu emprego. Olha que situação. Olha como é que a gente acaba achando que a gente não tem utilidade. Estou aí no mercado procurando, ninguém me contrata. Isso faz o quê? Isso faz com que a gente efetivamente acredite que a gente não tem valor. Isso é palpável e isso é normal. Não se condene em razão disso. Mas o que nós podemos pensar sobre isso? Primeiro, o quanto nós precisamos ser determinados. O quanto nós precisamos, muitas vezes, ser criativos. O que eu quero trazer para vocês? Às vezes, a vida, ela nos traz um determinado momento em que nós somos tirados daquela situação que nós vivíamos e que, às vezes, nós não éramos felizes, para que a gente pare e pense o seguinte, ok, o que é que me faz feliz? O que eu gostaria de trabalhar para eu angariar o pão, o meu sustento do dia a dia, mas que eu possa ser feliz? Não existe um momento mais propício como este para que muitas pessoas hoje tenham vivenciado essa experiência e descoberto o quanto elas eram infelizes antes. E quantas pessoas descobriram que eram felizes, mas que agora estão até mais felizes. Por quê? Porque em razão da dificuldade que ocorreu, eles tiveram que se remodelar e agora elas estão muito mais ativas no seu próprio processo de trabalho, de recurso financeiro, retornando para elas. Então, o que é você ser útil? Quantas vezes você vê, e, por favor, não é uma visão preconceituosa, eu só estou colocando para vocês entenderem a visão que eu quero dar. Quantas vezes vocês veem aquele empresário que mora numa mansão imensa, linda, que pode ser sonho de muita gente, que vive extremamente triste, que está sendo útil para uma coletividade, mas não está sendo útil para ele. Então, vive triste, vive frustrado, algo não está bem, está faltando alguma coisa. E quantas vezes você vê aquele trabalhador, por exemplo, um gari na rua, dançando e varrendo, feliz, porque para ele, o emprego dele tem o valor que nós deveríamos todos dar, porque ai de nós sem o gari. E nós sabemos disso, porque quando eles entram em greve, todo mundo entra em desespero. E ele feliz, e eu trouxe a visão dele, porque todo mundo vai vê-lo na rua, varrendo e dançando. E por que essa felicidade toda dele? Porque ele vê a utilidade do emprego dele, porque ele se orgulha do emprego que ele tem, e ele se orgulha da pessoa que ele é. Ele pode se orgulhar de ser um bom pai, ele pode se orgulhar de ser um bom filho, ele pode se orgulhar de ser um bom esposo, ele pode se orgulhar do que é as várias facetas da vida dele. Ele pode, às vezes, não se orgulhar porque ele adora beber no bar no final de semana. Mas ele já está se orgulhando porque está bebendo menos, não está chegando bebendo em casa. Vocês entendem o processo? Então, já vi, Charles. Então, nesta situação, cada um de vocês analise o que é você se sentir útil e, observando a desvalorização da utilidade que você está tendo na sua vida por você, vamos quebrar essa crença. Vamos quebrar isso. Porque cada um de nós merece enxergar o seu valor. Aonde você se colocou em cada faceta da sua vida, você merece enxergar o seu valor. E é naquilo que, de repente, você percebe que ainda precisa aprimorar,
Valorize-se como está, mas busque melhoramento. Não é assim? Não é esse o objetivo da vida? Nos melhorarmos? Fala, Charles. Eu espero ter respondido, Anderson. Qualquer coisa me pergunta de novo, tá bom? Fala, Charles. São perguntas, posso fazê-las? Claro. Familiares que vivem para cuidar dos outros não valorizam a sua vida? Então, sem menosprezar a dedicação, o carinho, o amor desses familiares, só lembrem que eles estão fazendo isso porque eles entendem que será assim que eles serão mais amados. Explico. Muitas vezes, claro que existe exceção, mas muitas vezes você se dedica por inteiro às outras pessoas, esquecendo-se de você, entre aspas. Por quê? Porque você se sentir amado pelos outros é mais importante do que você dedicar maior atenção às suas próprias necessidades. Então, se é desta forma, podemos dizer que eles estão sendo úteis, que eles têm seu valor, que eles estão sim valorizando-se enquanto alvo do amor daqueles que eles desejam, mas que eles necessitam para que a vida ela tenha o retorno pleno, elas necessitam compreender que este amor dos outros pode ser também suprimido pelo seu amor próprio. Em que sentido? Eu também mereço fazer por mim para eu sentir o amor que eu tenho por mim. Não é que eu não me ame, é porque eu preciso sentir e valorizar o amor que eu tenho por mim. Neste momento, o que acontece? No momento em que eu descubro que o meu amor por mim me traz extrema felicidade, eu estarei me dedicando ao outro também, mas sem tanta sensação de sacrifício que eu me enxergo hoje. Moderadamente, estarei me dedicando ao outro. Moderadamente, estarei dedicando-me a mim mesma. E assim, a balança se equilibra. Fala, Charles. Próxima pergunta. Pessoas que só pensam em trabalhar, obter, conseguem valorizar a vida... Espera um pouquinho que pulou aqui. Conseguem valorizar a vida ou trocou a valorização do ser para o ter? Eu sei que existe muito essa visão de que nós afirmamos, né, que nós precisamos valorizar mais o ser do que o ter. Isso é uma realidade. Por quê? Porque ter bens materiais é transitório, ficarão para trás e nós seguiremos em frente, ok? O ser é a gente levar tudo que há em nós junto conosco, ok? Mas estamos vivenciando uma vida material e as necessidades materiais nos colocam necessitados disso. Além do mais, a gente vem para um planeta material para a gente efetivamente
vivenciarmos experiências que só a matéria nos traz. E vivenciar essa experiência também é lidarmos com esse adquirir. É também lidarmos com o adquirir e não nos escravizarmos a. Então, quando nós estamos vivenciando uma vida onde a gente trabalha para a gente poder adquirir aquilo que nós queremos, sonhamos em ter, não é ruim. O que é ruim é nós nos escravizarmos a tudo aquilo que nós sonhamos ter, não amando aquilo que já conquistamos, e assim vivermos num ciclo vicioso de insatisfação. Por quê? Existe uma frase que vocês veem muito em caminhão, né? Eu não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Não é assim? Não é uma frase de caminhão? Essa frase, ela é fantástica, ela é notável, porque essa frase, ela faz com que nós compreendemos a nossa utilidade, a valorização do nosso ser e a valorização das nossas conquistas. Então, ela é fantástica, porque no momento em que nós ainda temos coisas que nós sonhamos adquirir, vamos trabalhar para isso, faz parte da nossa vivência material. Mas, se nós amamos tudo que temos, já significa que nós estamos com a nossa balança mais equilibrada e que nós valorizamos toda a conquista que nós tivemos. E essa conquista não é só com o objeto que nós conseguimos adquirir, mas com o caminho pelo qual nós passamos para poder adquirir. Entendem? Também faz parte do processo de valorização íntimo nosso. Valorizar o caminho. Porque se nós prestarmos atenção no caminho, não precisaremos caminhar o mesmo caminho outra vez. Não precisaremos retornar. Percebem? Porque eu já prestei atenção, eu já sei, aquilo ali já foi. Agora são novos caminhos. Mas se eu passei uma vez, 2 vezes, 3 vezes e nem percebi, eu nem estou sabendo que eu estou andando no mesmo caminho de novo. Fala, Charles. Só um minutinho que a tela está pulando sem eu pedir. Então, emoções, sentimentos e razão seriam ferramentas inseparáveis no sentido de imprimir valor à vida, tanto no plano material como espiritual, em caso positivo, por quê? Eu responderia da seguinte maneira: tudo que há em nós é essencial. Então, emoção, sentimento, razão. Em todo o resto. Tudo é essencial para esse nosso crescer. Tudo é essencial nessa nossa vida, material e espiritual. Por quê? Porque tudo faz parte das nossas conquistas. Emoções, sentimentos e assim sucessivamente. Tudo faz parte. Tudo faz parte do nosso caminhar. Entende? Quer repetir a pergunta para ver se eu respondi tudo? Vamos sim. Só um minutinho, por favor. Então, emoções, sentimentos e razão seriam ferramentas inseparáveis no sentido de imprimir valor à vida, tanto no plano material como espiritual. Em caso positivo, por quê? Porque senão nós estaríamos retirando de nós, e aí no caso, de uma forma metafórica, nós estaríamos tirando de nós os tijolos debaixo das nossas paredes. Porque tudo isso faz parte de uma base para nós. Então, se eu chego e eu pego, eu já fiz uma construção, eu já fiz uma parede aqui, que foi
fruto do meu esforço, do meu caminhar, fiz outra parede aqui, estou na minha terceira parede, de repente eu falo o seguinte, ok, agora eu só posso lidar com a minha emoção, minha razão vai para o beleléu. O que eu faço? O que eu estou fazendo? Eu estou querendo tirar os tijolos que são a base das minhas paredes. Por quê? Porque somos seres que lidamos o tempo todo para fazermos escolhas, o tempo todo com a emoção, com o sentimento e com a nossa razão. Então, eles são instrumentos essenciais para nós. Talvez no futuro nós conheçamos outras ferramentas. E no momento em que nós não precisarmos mais, por exemplo, dessas 3 que foram nominadas, elas já estão tão sedimentadas que a nossa parede, que já foi construída, a gente nem precisa mais usar essas ferramentas e vamos trocar por outras. Mas, por enquanto, se retirarmos qualquer uma delas, é retirar os tijolos debaixo das nossas paredes. O que vai acontecer com as nossas paredes? Vão ruir. Como isso não faz parte do nosso processo evolutivo, porque a gente não evolui, a gente tira. A gente só aprimora tais ferramentas. Pode perguntar. E quando eu me esforço para ser útil exteriormente, mas no fundo não me sinto útil para mim mesmo? Repete, por favor, falhou para mim. E quando eu me esforço para ser útil exteriormente, mas no fundo não me sinto útil para mim mesmo? Então, são questões que nós precisamos nos deparar. Como que eu posso estar sendo útil para o outro, ou para a vida, né, no sentido de influenciar a vida dos outros, e eu não estar fazendo diferença na minha própria vida? Como? Será que não é porque eu não estou me dando o devido valor? Existe uma diferença entre essa questão e a questão de nós fazermos tudo isso porque valorizamos demais a opinião alheia. Eu só faço isso porque eu quero que os outros pensem que eu sou uma boa pessoa. Isso acontece. Eu fazer baseado na valorização que eu dou à opinião alheia. E isso pode trazer para mim, sim, essa sensação de inutilidade para mim. Mas somente quando o outro tiver uma opinião negativa sobre mim. Porque se eu estou baseando toda a minha valorização na opinião dele, no momento em que ele me trouxer uma opinião positiva, eu estou feliz. Até me sentindo extremamente útil. Mas no momento em que o outro começa a fazer críticas, não aceitar e tudo mais, e eu só estou dando valor à opinião destas pessoas, aí meu processo começa a ser um processo de muita... Espera aí que a palavra fugiu. Quando você luta contra você mesmo. Muita batalha, sabe, contra você. Uma dilapidação, sabe, do seu próprio eu. Não como algo que vai te renovar, mas como algo que vai te prejudicar. Entende? Então, é necessário, nessa hora, quando a pessoa ela sente isso, essa discrepância entre o que está acontecendo no mundo exterior e no mundo interior, há necessidade da gente sentar e perguntar, peraí, o que eu estou fazendo comigo? Enfrentar-se. Peraí, Adriana, vamos lá. O que você está fazendo? Por que você está achando que você só está sendo útil para os outros e não está sendo útil para você? Como que você pode enxergar assim? E se eu estou sendo útil para o outro, por que eu estou sendo útil?
Será que essa utilidade que eu estou levando para o externo, eu não estou conseguindo enxergar a valorização disso para eu me alimentar disso? Porque eu também me alimento daquilo que eu faço e das sensações que eu tenho de utilidade, de satisfação, de orgulho, um orgulho positivo, das coisas que eu faço. Então, neste momento, eu estou num processo extremo de desvalorização de mim, buscando talvez no outro essa substituição. Quando eu penso na ideia de que não é porque eu estou valorizando o outro, a opinião do outro, mas estou fazendo isso porque eu ainda estou num processo, melhor, ainda não, eu entrei num processo de pedir socorro, porque estou tentando fazer para o lado de fora algo que eu não estou conseguindo sentir para dentro, então eu estou tentando levar para o externo alguma coisa que eu quero para o interno, aí eu volto a dizer. Lembra lá no iniciozinho, quando eu falei que nós temos ferramentas para a gente poder modificar isso, e que nós precisamos colocar em prática, porque se não colocarmos em prática, a gente perde o fio da meada. O que é colocar em prática, gente? Quando vocês aprendem a andar de bicicleta, dizem que a gente jamais esquece. Mas se nós pararmos de andar de bicicleta, nós não vamos cair na primeira tentativa? Ou pelo menos vamos titubear, não vamos conseguir ficar muito equilibrado? Por quê? Falta de prática. Então, eu posso saber fazer alguma coisa, mas a falta da prática pode me fazer titubear, pode me fazer me desequilibrar, pode me fazer cair. Mas não significa que se eu levantar e pegar a bicicleta de novo, eu não vou andar. Fazer a prática da valorização de si mesma, ou de si mesmo, é essencial. Como? Talvez uma receita de bolo seja uma coisa que ninguém gosta de fazer. Vai para frente do espelho e converse consigo. Ninguém gosta de fazer isso. Todo mundo tem medo. Vocês têm medo da resposta que o espelho vai dar a vocês? Tem sim. Vocês têm sim. Mas não podem ter medo, mas enfrentem este medo, porque vocês vão se surpreender com algumas respostas que virão. E serão respostas sábias. Tenho certeza disso. Então, talvez aí como uma receitinha de bolo, façam esse processo, conversem com vocês. Se vocês não querem se ver, então, parem num ambiente em paz com vocês mesmos e falem com vocês, falem em voz alta com vocês. Adriana, o que você está fazendo, Adriana? Por que você não está se valorizando? Mas para escutar. Porque não adianta ficar falando. Faz a pergunta e dê 1 minuto para a Adriana responder. Deem 1 minuto para que a consciência de vocês traga para vocês a resposta que vocês tanto precisem. Tenho certeza que os nossos psicólogos aí, que estão de plantão hoje, até diriam, escrevam, deixem fluir. Isso também é um outro processo muito interessante. Escrevam. Fala, Charles. Boa noite. Diante do que foi dito, referente à vida apática, por falta de valorização própria, como quando nós não sabemos os nossos dons da alma, ou como podemos ser úteis, isso faz com que também há uma desvalorização pessoal diante dessa situação, como poderíamos nos... Aí cortou. Eu acredito que é como poderíamos nos posicionar. Deixa eu ler de novo, que eu li bem mal, desculpa. Boa noite. Diante do que foi dito referente à vida apática, por falta de valorização própria, como quando nós não sabemos os nossos dons da alma, ou como podemos ser úteis. Isso faz com que também haja uma desvalorização pessoal. Diante dessa situação, como poderíamos nos posicionar?
Quando nós vivenciamos a ignorância, não sofremos. Porque a ignorância, se nós não sabemos que existe, não sentiremos falta. Então, significa dizer que quando nós estamos insatisfeitos, é porque a gente já tem um mínimo de noção de algo que falta para nós. E esse mínimo de noção pode já ser conhecido, mas a gente não quer enxergar, ou a gente ainda não conhece, mas se a insatisfação começou, a vida vai nos trazer uma resposta. Não se iluda. Porque a nossa vida, ela é intensa. E quando nós começamos a reagir a alguma coisa, a vida nos traz as respostas, a gente só tem que estar atento a ela. Atento às coisas. E são mínimas coisas, às vezes a resposta está nas mínimas coisas, mas nós precisamos prestar atenção. Então, quando nós não sabemos o que está acontecendo conosco, o que podemos fazer? Precisamos buscar as respostas. Mas como? Eu não estou descobrindo. Se você hoje não está descobrindo as respostas, procure ajuda. E agora eu vou até dar um exemplo. Quem de vocês, numa quarta-feira à noite, depois de um dia de trabalho, resolveu entrar nesta palestra para me escutar, se não tinha um objetivo de buscar respostas? Quem de vocês? Alguns médicos podem dizer assim, não, é porque eu sou obrigado, senão eu fico suspenso, né? Mas se não tiver essas respostas, não vai poder trabalhar, concordam? Mas vamos lá. Quem de vocês não enfrenta esses estudos, quarta, sexta-feira? Quem de vocês não compra livros para ler se não estão em busca de respostas? Por que eu estou perguntando isso? Porque vocês, dentro da ignorância, nossa ignorância, o que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando respostas, porque essas respostas nós não tínhamos. E se nós não tínhamos, e se nós buscamos em vários locais e não estamos achando, acabamos até entrando numa palestra de um Zoom, por indicação de um amigo, para escutar um palestrante que não conhece, mas que, de repente, pode trazer o conforto espiritual que a gente necessita. Então, talvez, como Charles diz, dando uma resposta muito direta, vamos buscar as respostas. A nossa ignorância não pode ser motivo para a gente dizer que, por não sabermos, vamos continuar tristes. Não, se nós estamos tristes, vamos buscar felicidade. E muitas vezes a gente vai buscar felicidade com os amigos. Amigos que a gente acha que estão felizes, então nós vamos perguntar para eles qual é a fonte da felicidade deles. Às vezes eles vão falar o seguinte, poxa, eu hoje estou mais consolado porque eu estou participando aí de um grupo que é muito doidinho e que dá palestras e que a gente fica até feliz de escutá-los. Sei. Não, eu estou feliz. A minha felicidade hoje é eu me juntar lá com a Anne e começar a buscar enxoval com as pessoas, fazer doação, junto com o Pedro, vou lá, dou comida, e a Jussara dou comida lá aos moradores de rua. Às vezes a Adriana vai falar assim, ai, mas isso eu não consigo fazer. Mas aí chega a Jeane para a Adriana e fala assim, Adriana, já que você consegue conversar um pouquinho, apesar de toda a sua timidez, já que você consegue conversar um pouquinho, vamos lá dar uma palestra. Aí a Adriana doida vai, aí vocês têm que escutar a Adriana, olha aí, ó, como é que acontece as coisas. Mas percebem,
Muitas vezes a gente acha os nossos caminhos através dos nossos anjos. E quem são nossos anjos? Não são aqueles que Deus nos coloca na vida? Hoje até o Google, gente, está sendo anjo. Porque às vezes você bota lá na pesquisa e descobre alguma coisa que, nossa, vai fazer super sentido para você. Até o Google hoje é um anjinho tecnológico, lógico, procurando as coisas certas, né? Por favor, procurem as coisas certas. Ok? Mais perguntas, Charles? Espero que eu tenha respondido. Tem mais duas. Procurem as coisas certas é uma resposta boa, hein? O que me diz daquela pessoa que fica o tempo todo criando necessidade para ser necessária aos outros? Eu diria que esta pessoa, ela está temendo enfrentar o seu próprio ser. Em razão dela não estar se valorizando, em razão dela talvez ter se perdido de si mesma em algum momento, ela precisa se concentrar nas dificuldades dos outros para não se concentrar nas suas próprias dificuldades. E quando vê que os outros estão deixando de ter dificuldades, ela vai e procura outras situações para que ela continue sendo útil, para que ela continue sendo amada, mas para que ela não enfrente os seus próprios temores. Charles? Penso muitas vezes que quando nos colocamos a cuidar mais dos outros, pode não ser apenas pela vontade de fazer caridade, mas sim uma fuga, pois não conseguimos assumir as próprias questões, ou não assumir riscos com as escolhas para nós mesmos. É errado pensar isso? Bem, se é errado, eu acabei de responder isso. Então, espero que não. Mas, não é errado. Não é errado. Mas vamos lembrar que também de toda regra existe exceção. Por favor. Não é porque uma pessoa ela está concentrada na dificuldade de alguém que esta pessoa está fugindo de si mesma. Lembrem-se disso, às vezes a pessoa está concentrada no problema do outro porque o outro está com problema, e que este outro está tão perdido aos seus olhos que ela acha que ela precisa ajudar. Então, por favor, não entendam que só porque uma pessoa ela se sacrifica em razão de alguém, é porque ela não quer enfrentar seus problemas, ok? Normalmente, a gente percebe isso quando a pessoa fica procurando o problema de todo mundo para não enfrentar o seu, sendo que é visível que essa pessoa precisa solucionar alguns dos seus problemas. Mas, sim, em algumas situações, sim, as pessoas, elas acabam se concentrando muito nos problemas alheios para que elas não enfrentem, para que elas não tenham que solucionar aquilo que as está incomodando. Por quê? Porque para solucionar o que está incomodando, a pessoa precisa mudar. A pessoa precisa provocar mudanças na sua vida. E como vocês já escutaram inúmeras vezes em várias palestras que vocês já tiveram conosco, com todos os palestrantes, a mudança traz muito temor. A mudança, ela é incômoda. Nem todo mundo quer mudar. Mas é pela mudança que a gente cresce. E muitas vezes a gente até esquece que nós não somos a mesma pessoa de um segundo atrás. Então, significa que nós estamos mudando o tempo todo. E não deveríamos temer tanto mudanças, mas ainda tememos, porque somos pessoas de rotina. Achamos que a rotina, ela nos traz segurança, controle. E quem é que não gosta de ter um mínimo de controle da sua vida, né? Para que as coisas não
Não sigam aí a Deus dará, como dizem os mais velhos, né? Então, é fácil? Não. Mas é impossível? Claro que não. Charles, acabou as perguntas? Sim, obrigado. Bem, eu queria colocar para vocês, talvez trazendo uma ferramenta para este tema, que nós não conseguimos de maneira nenhuma valorizar a vida, e aí entenda a vida em todos os sentidos que eu falei hoje para vocês. Nós não conseguimos de maneira nenhuma valorizar a vida se nós não conhecermos uma ferramentazinha que tem tudo a ver com o nosso processo evolutivo, o nosso momento evolutivo, que é o perdão. E por que eu estou dizendo que é uma ferramenta do nosso momento evolutivo? Porque vocês sabem que quanto mais evoluídos nós nos tornarmos, menos nós utilizaremos essa ferramenta. Mas hoje ela é essencial para nós. Por quê? Porque eu não tenho como valorizar nada na vida se eu não souber perdoar. Nossa, mas o que tem, né? Uma coisa a ver com a outra? Parece que não tem nenhuma relação, mas tem sim. Por quê? Eu só não valorizo algo porque eu a estou desvalorizando. E normalmente eu só desvalorizo algo porque este algo me decepcionou. E se ele me decepcionou, se ele me frustrou, se ele, ou qualquer outro sentimento ou emoção que ele provocou, se eu não utilizar o perdão para esta situação, seja o perdão pelo outro, seja o perdão para mim mesma, eu perdoar a mim mesma, eu não vou conseguir me libertar para que eu possa valorizar-me de novo. Então, jamais desvinculem a valorização da vida com esta ferramenta chamada perdão. Porque nós somente estamos nos desvalorizando passo a passo do nosso viver porque nós acreditamos que nós falhamos. E continuamos falhando. E se continuarmos falhando, jamais seremos seres valorosos aos nossos próprios olhos. O perdão precisa ser aplicado. Até pelo fato de respirarmos. Por quê? Porque se eu necessito respirar para sobreviver, eu preciso me perdoar por ter respirado. Eu sei que vocês acharam assim, meu Deus, mas por que isso? Porque nós chegamos a um ponto de tamanha desvalorização do nosso ser que o fato de nós estarmos vivos nos destrói. A ponto de eu não querer mais viver. A ponto de eu ir contra a minha própria vida material. E quando chego no plano espiritual, continuo querendo não viver. Se é assim, como eu não aplicar o perdão? Como eu esquecer dele? Preciso valorizar-me. Preciso saber quem sou. Todos os meus defeitos. Todas as minhas invirtudes, como dizia Joel. Mas eu preciso enxergar as minhas virtudes. Eu preciso enxergar as minhas qualidades. Porque estão nelas
e neles virtudes e defeitos. A minha existência. Eu estou assim. E preciso superar isso tudo. Necessito. Eu não tenho o que superar, eu necessito superar. É uma necessidade. Porque assim, terei o poder na minha mão de valorizar a vida. Individual, minha, individual do outro, coletivo, planetário, divino. Sejam felizes. Fiquem bem. Só pelo fato de serem vocês. Cada um do seu jeitinho. E cada um querendo crescer. Tudo bem? Posso encerrar? Senhor Jesus, agradeço humildemente por esta oportunidade que a vida me deu para palestrar, para trazer meu entendimento aos meus amigos, para esclarecer os meus próprios conceitos ao verbalizá-los, para enxergar até que algumas coisas que eu falo ainda não consigo colocar em prática. Mas diante das minhas dificuldades, compreendo o outro e nos dou a oportunidade de vivenciarmos as nossas dores e de crescermos de mãos dadas. Agradeço, Jesus, pela sua presença entre nós, pela sua luz, que amplia os nossos horizontes e nos permite refletir além de nós mesmos. De termos os momentos em que caminheiros estaremos nos lapidando, nos transformando e transmutando para seres ainda melhores. Jesus, uma boa noite para você, uma boa noite para todos os amigos, uma boa vida para todos nós. Assim seja.